Boa noite, prezado e querido ouvinte, também internauta que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram. Que a bênção de Deus esteja em cada vida, em cada alma, em cada coração. Hoje, como é tradicional, aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular em Araras, temos o culto, é chamado o culto da noite da família. Isto é, porque o assunto que tratamos é o assunto família. Em linhas gerais, é isto aí. Portanto, eu na terça-feira passada não pude estar aqui, mas a pastora Santina pregou. Eu tive um compromisso com uma live como superintendente regional e fazendo parte também do Conselho Nacional. Eu tive que, com 2 dos meus assessores, participar de uma live que estava nos preparando para outro evento muito importante que se deu ontem, às 20 horas, foi o dia 6. Mas a pastora pregou e depois eu presenciei, ouvi a mensagem, vi as pessoas que acompanharam e vi que ela pregou a vida dos casais e falou da intimidade dos casais e falou dos erros, e justamente isso que nós tratamos. No meu entender, depois do dia que pregamos sobre Efésios 5, nos versículos 21 em diante, eu estaria pregando sobre os pais e os filhos. Todavia, a mensagem da pastora Santina me inspirou para falar mais sobre o assunto, e tudo indica que neste assunto que eu estarei me estribando nesta noite, não vai ficar por aqui. Talvez na próxima terça-feira, e temos mais algumas terças-feiras para falar sobre este assunto, porque sentimos no coração de falar sobre isto. Então, eu quero ler o mesmo texto com uma mensagem diferente. Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Você que quer acompanhar, olha, e quero dizer que esta Bíblia personalizada, penso que temos ainda algumas Bíblias, poucas Bíblias, mas você que é membro da igreja e queira adquirir esta versão, que é a Nova Almeida Atualizada. Veja aqui, Igreja do Evangelho Quadrangular, e letra gigante. Apenas os números, às vezes os versículos são pequenos. E nós temos páginas específicas aqui, temos também a foto dos 3 casais de pastores, o pastor Sebastião e a pastora Maria José, foram os primeiros, e depois o pastor Marafão e a pastora Lourdes. O primeiro ficou 2 anos, o segundo 3 anos e 3 meses, e nós estamos aqui com a graça de Deus há mais de 48 anos. Com tudo isso que eu estou comentando, então, entendemos que já encontrou aí na Bíblia. Vamos ler então. Sujeitem-se uns aos outros, ao temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele,
como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, ou sua esposa, tornando-se os dois numa só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Soberano Deus e Pai, com fulcro neste texto que acabamos de ler, queremos transmitir uma mensagem para os casais, conforme nos diz aqui a tua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor nos abençoe pelo teu poder, o teu grande poder, a tua graça e a tua grande graça, e que as famílias sejam abençoadas, que os filhos tenham orgulho dos pais, e que os pais, ó Deus, deem respeito aos seus filhos, e que o marido ame a esposa, e a esposa que possa ser submissa ao marido. Como falamos na última mensagem aqui, eis que a mulher, pela sua constituição feminina que Deus a moldou, tem necessidade de ser submissa ao seu marido, e ela não tem nenhum problema a ser submissa quando o marido lhe paga devida benevolência. O marido ame a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então fale aos corações, todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão nos vendo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido ouvinte e internauta, que bênção, que maravilha. Como seria o mundo se tivesse esta observância da Bíblia Sagrada, os casais? Porém, o ser humano, e isto através de todos os tempos, não é só agora, evidentemente muito mais, escancarou, como disse há poucos dias uma pessoa, mas através de todos os tempos, o ser humano é assim. Por isso, nós vemos erros muito antes que existisse uma palavra da Bíblia. Nós vemos que no livro de Levítico, um dos 5 livros de lei, já as leis o que falaram a respeito do ser humano, o que o homem, o que a mulher não poderiam fazer, porque estavam fazendo. E ali já lavrada a sentença, o que estaria acontecendo com esses? Às vezes deveriam morrer apedrejado quando um homem estava junto com outro homem, o homem junto com a mulher, não sendo sua esposa. Nos dias do próprio Jesus Cristo, foi ele abordado. Pegaram uma mulher em adultério e a levaram para Jesus para que ele desse uma sentença. Era, como diz aí fora, era uma pegadinha. Levaram a mulher, mas não levaram o homem. E então disseram, olha, pegamos esta mulher em flagrante adultério e a lei manda que seja apedrejado. E tu o que dizes? Se ele dissesse, então pode apedrejar, se a lei manda. Mas você prega o amor, como está mandando apedrejar? Então, não deve apedrejar, mas você desobedece à lei de Moisés. Então ele falou, olha, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E todos foram embora, porque todos analisaram
tinha os seus erros, tinha as suas falhas. E aquela mulher aí na expectativa, trêmula, Jesus olhou para ela e disse: mulher, ninguém te condenou? Disse: não, Senhor, não, ninguém me condenou. Eu aqui reproduzindo. E o que o Senhor vai fazer comigo? Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então, sempre através de todos os tempos. E nós sabemos que esses erros, pecados sexuais, dos mais absurdos, dos mais estranhos, nós encontramos na Bíblia Sagrada, apontando os erros, principalmente em se tratando do livro de Levítico. Mas três que no Novo Testamento muitos destacam os três, é o que mais se fala. E a Bíblia é muito clara: os tais não herdarão o reino dos céus. A prostituição, adultério e fornicação. O que é prostituição? A prostituição é quando naquele relacionamento corre o dinheiro, existe um pagamento. Então, sempre existiram as prostitutas, através de todos os tempos. Assim que fui ao ministério, e logo nos casamos, isto é, daí 11 meses, e eu voltei para os estudos, porque quando fui ao ministério tinha apenas terceiro ano de grupo escolar, e vendo a necessidade de ter conhecimento, adquiri um livro escrito por um médico com 40 anos de clínica, isto é, 40 anos que ele era médico. E ele escreveu um livro sobre a sexualidade humana, um livro didático. E ele, no livro, abordando as sexualidades da criança até o idoso. Me ajudou bastante e eu tive bagagem para, através de todos os tempos, poder ajudar a aconselhar os casais. E neste livro, ele comentou que a prostituição é uma das atividades mais antigas do mundo, da humanidade. E o adultério já é outra coisa. O adultério é quando alguém é casado e tem um relacionamento, o homem que tem um relacionamento com outra mulher, o que nós chamamos de traição. E a mulher sai com um homem, outro homem que não é o seu marido. Então isso se chama adultério. E fornicação. A fornicação é o relacionamento sexual de pessoas solteiras. E a Bíblia é muito clara no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, o apóstolo, e também no Apocalipse. Aqueles que se dão à prostituição, os adúlteros, os fornicários, não herdarão o reino de Deus. A não ser que a pessoa não conheça a palavra de Deus, não conheça Jesus. E um dia ela conheceu a palavra de Deus. Um dia ela conheceu a Jesus, aceitou como Salvador. Nasceu de novo. Os seus pecados foram perdoados. Começa ali uma nova vida. E dos teus pecados, assim diz o Senhor, não me lembrarei jamais. Portanto, é isso. Nós vemos na Bíblia, no livro de Gênesis, um caso de, eu poderia dizer assim, prostituição. Que, na verdade, a mulher se fez passar por prostituta. E ali, quando o homem a procurou, ela disse: mas qual é o pagamento que vai me dar? Ele disse: eu pago com um cabrito.
Mas cadê o cabrito? Bem, eu quero então hoje comentar a respeito disso, Gênesis no capítulo 38, Judá e Tamar. Judá, pensar que o Senhor Jesus Cristo nasceu da descendência de Judá. E Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Mas era um homem. E naquele tempo não existia lei, não existia uma palavra da Bíblia. Demorou muito tempo para Moisés aparecer aqui ao mundo. Então ele deixou a casa de seus pais e foi morar em outro lugar. E lá ele se encontrou com uma moça e se casou com ela. E teve 3 filhos. O primeiro, filho de Judá, com aquela mulher. Eu vou ler até uns versículos aqui. 38, começando no versículo 1. Aconteceu por este tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Hira. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Nesta versão está dizendo Sua. Na versão antiga, Suá. Eu recebi essa Bíblia agora há pouco tempo e eu tenho sempre na mente Suá, que na verdade fica mais simpático, né? O acento no ar, a pronúncia para o homem. Nessa Bíblia de Sua. Eu estou falando isso porque muitas pessoas estão com esta Bíblia e alguns estão com a versão antiga ainda. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. E Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Então, conforme o costume, olha o que a Bíblia diz. Hoje não é assim, nos nossos dias. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Na outra versão diz assim: o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: olha a cultura, olha o pensamento. Quem mandava, quem fazia tudo era o pai e a mãe. Tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Nos diz o quê? Então, todas as vezes que se relacionava com a sua cunhada, eis que o sêmen, o líquido seminal que sai do corpo do homem, ele não deixava penetrar no corpo da mulher, e sim, diz a Bíblia, que lançava na terra. E veja que coisa. E a Bíblia nos diz: e isto pareceu mal aos olhos do Senhor. E então Deus veio e o matou. Matou Onã. E Selá era menino. E Judá disse assim para Tamar, sua nora: olha, vai para a casa do seu pai. Fica os dias da sua viuvez. Selá vai crescer. Quando ele ficar um homem, eu vou fazer com que ele seja o seu marido. Eu prometo para você. E acontece que o tempo passou.
Selá cresceu, virou um homem e nada aconteceu. Eu podia estar lendo todo o texto, mas o texto é bastante longo e nós temos muitos e muitos versículos. Deixa eu ver com capricho aqui. Nós temos 22... perdão. Eu estou no 41. Nós temos 30 versículos. Então, ela estava com a roupa da sua viuvez ainda e ela teve uma informação. Judá, o seu sogro, está subindo para este lugar, para a Tosquia. Isto é, ele com seus homens, seus moços, seus empregados, para tosquiar as ovelhas. Ela disse, pois então eu vou preparar uma para ele. Ela botou um véu, botou uma roupa, talvez uma roupa muito atraente, e ficou sentada no lugar. Ele era viúvo, porque a esposa já tinha falecido. Quando ele a viu, ele a teve como uma prostituta. Ele se aproximou dela e fez um convite. E ela disse, mas o que o senhor vai dar para mim em troca desse relacionamento? Eu dou um cabrito. Mas cadê o cabrito? O senhor não tem cabrito para me pagar? E ele disse, não, eu vou para a Tosquia, eu mando meu amigo trazer o cabrito para você. Ela disse, então, vamos em frente. Teve um relacionamento, ele foi e pediu para o seu amigo, olha, pega esse cabrito, vai a tal lugar, ali tem uma prostituta. Mas ela, a intenção, para dar uma lição de moral para o sogro, ela disse, qual a garantia que o senhor me dá que o senhor vai me mandar esse cabrito? O senhor pode falar e não cumprir a palavra. Olha, o senhor tem ali um cero, tem um cordão, tem um cajado, deixa isso para mim. Quando chegar o cabrito, como pagamento do nosso relacionamento, eu devolvo tudo. Coloca nas mãos do seu amigo. Combinado. Ele deixou tudo nas mãos dela. E o amigo chegou, procurou a prostituta, não existia. E ele começou a perguntar às pessoas daquele lugar, escuta, mas onde está a prostituta que estava por aqui? Todo mundo respondeu, mas aqui nunca teve prostituta. E ele voltou com o cabrito. E ele disse, olha, eu não encontrei essa prostituta, ô Judá, conforme você disse. E eu voltei, eu perguntei para muitas pessoas e todos disseram, aqui não teve prostituta nenhuma, nunca vimos uma prostituta. Diz, então fica por isso mesmo. Passados uns meses, talvez 3 meses, essa versão diz 3 meses, Judá teve uma informação. Sua nora, Tamar, está grávida. Ele disse, o quê? É traição. Não, ela será queimada. E com um grupo de pessoas foi em direção à casa onde ela estava, na casa dos pais dela, e mandaram que tirasse ela da casa para ser queimada. Quem sabe todo mundo estava batendo palma. Oh, vai ser muito bonito o show, vai ser bonita, vai aprender a fazer isso. É. Ela saiu e disse, diga a Judá se ele reconhece este selo, este cordão e este cajado. Mostraram para ele e ele reconheceu que era dele. Aí ele se lembrou. E o que ele disse? Ela é mais certa, ela é mais justa, ela é mais honesta do que eu. Porque eu falhei com a minha palavra. Eu prometi a Tamar de dar o meu filho Selá para ser o marido. E eu não cumpri a palavra. Então ela é mais certa do que eu. E nos diz a palavra de Deus que daquela gravidez, eis que havia gêmeos. Esta partezinha aqui eu quero ler, que é muito interessante.
Desde que eu me converti, que eu passei a ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, li várias vezes, eu achava tão interessante. Diz aqui, eu vou começar a ler do versículo 24, que é o ponto onde eu parei. Olha, passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: trago-na para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertence estas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não dei selar meu filho, e nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela, na mão do menino, um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho. Lhe deram o nome de Zera. E na outra versão antiga de Zerá. São coisas assim interessantes, coisas antigas, antes de Bíblia. Então, é uma coisa horrível, uma coisa terrível. O homem que faz uma coisa dessas. Hoje, um homem casado que trai a sua esposa, a esposa que trai o seu marido, aquela que se coloca para fazer chamado programa, que são chamadas garotas de programa, garotos de programa. E infelizmente não é coisa de hoje. Através de todos os tempos, como já dissemos no início, isto sempre existiu. Mas a Bíblia é muito clara. Eu quis fazer uma introdução e apresentar este caso de Judá e Tamar, porque é um negócio assim que realmente nos chama a atenção. Ela se fez passar por prostituta, mas não era uma prostituta. Mas nós vemos tudo aí o que aconteceu. Mas eu pretendo, se Deus assim o permitir, na próxima terça-feira seguindo, apresentar o que a Bíblia nos diz da mulher prostituta, o que a Bíblia nos diz da mulher adúltera, o que a Bíblia diz deste homem que tanto procura uma prostituta quanto procura uma adúltera. Como ele é chamado na Bíblia? Qual é o conceito? Então, na próxima terça-feira, se o Senhor assim o permitir. Mas hoje, o que nós vemos realmente é algo espantoso. O que nós vemos, às vezes através de televisão, e hoje, pelas redes sociais, é a coisa mais terrível. O diabo está trabalhando, lutando para destruir a família. Por quê? A família é um projeto de Deus. Foi Deus quem projetou a família. Fez o homem do pó da terra. E a mulher foi feita de uma de suas costelas. E daí? Crescei, juntai-vos, multiplicais, crescei, enchei a terra. E nós sabemos que hoje
os bilhões de pessoas que nós temos na face da Terra. Então, que bom seria se tivesse ordem, se tivesse respeito, mas nos nossos dias, meu Deus, quantos casamentos destruídos, não só pessoas que não têm nada a ver com Deus, com a palavra de Deus, mas nas chamadas igrejas cristãs evangélicas. Como juiz, que fui aqui nesta comarca há quase 13 anos, quantos casamentos que eu fiz, primeiro como suplente, depois como titular. Quantos casamentos? E quantas pessoas que hoje aparecem na igreja, o senhor fez meu casamento. Fiz seu casamento aqui na igreja? Não, o senhor fez lá no cartório meu casamento. E como tem filhos? Não. E daí 8 meses nós separamos, pastor, mas agora eu me converti. De qual capela você é? Eu sou do Morumbi, eu sou do José Almeida, porque eu sou... E às vezes as pessoas da igreja, amados, é coisa muito triste que dói a alma. Já faz uns 5 anos eu dando atendimento pastoral. Hoje não estamos dando atendimento pastoral, estamos reclusos. Só o plantão, 24 horas, atendimento pastoral. Mas todas as quintas-feiras eu dando atendimento pastoral. E chegou uma jovem de 23 anos. Se batizou com 14 anos. Aos 15 se desviou. Aos 23, voltou para a igreja. Pastor, eu tenho 3 filhos. Que bom que você casou. E o seu marido vem? Mas que marido? Nunca teve marido. 3 filhos. Cada um de um pai. Mas o Senhor me recebe. Se você estiver arrependida, se você desejar uma vida de comunhão com Deus, os seus filhos não têm culpa. Você tem que amar os seus filhos e criar na doutrina do Senhor. Pastor, eu errei, mas eu estou arrependida. Ela foi recebida como membro. Continua na igreja. Não sei se um tempo desse já é uma mulher casada. Mas então, eu deixo essa palavra. E como disse, ratifico. Se Deus permitir que na próxima terça-feira continuemos com este assunto, nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler e vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da mulher que faz isto, como ela é tratada, como ela é considerada a prostituta, a adúltera, e o que Deus fala deste homem, o que ele é e para onde ele vai, qual o destino dele. Soberano Deus e Pai, que a mão do Senhor esteja estendida para abençoar pelo teu poder, o teu grande poder, a tua graça e a tua grande graça. Abençoe que esta mensagem fique gravada nos corações e esta pessoa no erro, Senhor, que possa se arrepender e optar pelo que é certo, conforme a tua palavra nos ensina. Pai, eu peço, eu suplico, eu intercedo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um pouquinho de água vai ajudar. Todos os cultos estão sendo interpretados em Libras, na página da IEQ, no Facebook. É a professora Elaine. Isto. As pessoas avisarem, os familiares. Isto. Então, aquelas pessoas que têm a dificuldade, elas não ouvem, né, elas não falam. Na igreja sempre nós temos esta moça e outros que são intérpretes em Libras, né? Eles vão falando e eles vão fazendo sinais para que eles recebam também a mensagem. Então, passamos este aviso. Agora, eu quero fazer uma oração em favor da família. Você que está aí reunido com sua família, você que está namorando, pretende se casar, vai ter seus filhos, vai ter sua esposa.
cada um. Agora, eu quero fazer esta oração. Soberano Deus e Pai Celestial, esta família está reunida, esta família é unida na fé, no amor, na obediência à tua palavra. Pai, abençoe esta família que está passando por momentos difíceis, onde está havendo desentendimentos, intrigas, contendas. Coloque a tua mão de poder, Senhor. Coloque a tua mão santa, tua mão poderosa. O Senhor projetou a família e esta família precisa ser abençoada. Esta família tem que servir ao Senhor. O diabo não tem o direito de destruir, porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: o diabo não vem senão a roubar, matar e a destruir. Mas Jesus acrescentou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que esta família seja abençoada, que haja comunhão, a união, que haja amor, a fé. Meu Pai, que esta família possa temer ao Senhor, glorificar o teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, quantas e quantas vezes, dando atendimento pastoral, chegando à tarde em casa, cansado, trabalhando na parte da manhã, na parte administrativa, visitando, à tarde no atendimento, a tantas pessoas. Mas chegando em casa, que alegria, ó Deus, nunca brigas, nunca contendas. Senhor, o Senhor é prova, o Senhor é testemunha. O Senhor me deu a esposa certa, somos abençoados. O Senhor nos deu 4 filhos que são abençoados. O Senhor nos deu 4 netos que são abençoados. Somos uma família feliz, uma família abençoada. Todos perfeitos, todos inteligentes, todos saudáveis. Meu Pai Celestial, que o Senhor abençoe esta pessoa, esta família. Visite com a tua bênção, meu Pai, onde está vendo a tristeza, porque alguém está doente, que o Senhor envie um anjo da parte do Senhor e que haja cura. Esta pessoa que está hospitalizada, coloque as tuas mãos de poder, que ela seja curada. Através desta oração aqui em nossa residência, já tivemos vários testemunhos de pessoas, ó Deus, doentes, já com a palavra dos médicos, queriam passar desta vida para outra, mas a pessoa ouviu a nossa oração através do celular, em viva voz. A pessoa creu, a pessoa voltou para casa. Meu Pai, o Senhor é o Deus dos milagres. Faça este milagre, meu Pai. Eu peço por estas famílias que desfrutam das bênçãos e as famílias que não desfrutam, as famílias que não conhecem ao Senhor, mas que sejam alcançadas com a bênção do Senhor. Nós não estamos com os cultos presenciais, obedecendo às autoridades de saúde, às autoridades civis, governamentais, meu Pai, mas as famílias estão sendo alimentadas, aqueles que queiram desfrutar das bênçãos através de nossas lives e deste culto no lar. Pai, nós pedimos, fundamentados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Vamos ter uma palavra de adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. A nossa adoração, porque o Senhor é o único Deus, Criador dos céus e da terra e dos mundos, conforme nos diz a carta aos Hebreus, os mundos que compõem o universo. Meu Senhor Todo-Poderoso, receba o nosso louvor. Nós fomos criados, ó Deus, para ter comunhão com o Senhor. O Senhor todos os dias procurava o homem Adão para ter a comunhão, diz a palavra na viração do dia, mas naquele dia o Senhor o procurou
e ele estava escondido. Por que ele estava escondido? Porque ele havia desobedecido ao Senhor. A esposa, a mulher Eva, havia sido enganada por causa da cobiça. Senhor, meu Deus e meu Pai, e até hoje, Senhor, quanto sofrimento na humanidade, Pai. Mas as pessoas que te conhecem, as pessoas que são chamadas filhas, os filhos de Deus, precisam desfrutar destas bênçãos, e as outras que não são devem se integrar ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Receba os nossos agradecimentos, porque o Senhor nos tem dado o pão cotidiano, o Senhor nos tem dado a roupa para vestir, casa para morar, meu Deus e meu Pai. Mas agora nos lembramos de orar por aquelas pessoas, Senhor, que não têm comida, que não têm roupas, não têm lugar para dormir. Nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Araras, através da entidade Associação Vida Nova, temos feito, Deus, o que podemos, dar comida para as pessoas necessitadas, dar roupas, dar sapatos, ó Deus, para essas pessoas. Nós temos feito o possível, meu Pai. Deus, e eu quero que o Senhor abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Agora nós já vamos orar no globo, já que estamos em oração. Soberano Deus e Pai Celestial, a cada dia vemos as milhares de pessoas na face da terra que estão morrendo por conta do Covid-19. Pai, até o presidente da República, presidente Bolsonaro, hoje, os meios de comunicação, praticamente só se falou nisso. Nós oramos por ele, para a saúde dele, Pai, e oramos por todas as pessoas, ó Deus, as pessoas mais simples, que residem nas choupanas, nos casebres. Ó meu Deus, que a tua mão esteja estendida, atenda a minha oração, a nossa oração, porque juntamente comigo existem milhares e milhões de pessoas que estão orando, que estão clamando, e a palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Responda, Senhor, a nossa oração, ao nosso clamor, meu Pai, e que este mal passe e que voltemos à vida normal. Pedimos também no nome do Senhor Jesus Cristo, que disse: tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém e amém, Jesus. Amém. Agora passaremos a algumas informações. Queremos dizer o seguinte, que na catedral, nas capelas, geralmente os nossos cultos às terças-feiras demora 1h, 1h10, 1h30 às vezes, dependendo da mensagem, mas aqui nós temos que nos limitar a 1h. Hoje talvez consigamos terminar antes de 1h. Eu quero então anunciar que estão passando o nome aqui de Marcos e Priscila Fernandes, que estão nos acompanhando, Guilherme Terciotti e família, Patrocínio Mateus, e estou, Patroque, saudade de toda essa gente. O Terciotti eu vejo quase todos os dias, Ricardo Colite e família, Lúcia Prone, essa daí não é, saudade dos cursos para ver essa gente, meu Deus. Ivani Benotti, não, você está tirando de trás, na frente, isto. Tiago Bento e família, Tiago, que saudade de você, da esposa. Hércio Cardoso, Deus abençoe. Vanessa Migliatti, essa menina também não perde, viu? Sérgio, não, deixa eu viver aqui melhor. Rita e Sérgio Pinto, que Deus abençoe. Sérgio Damiazzi e família. Moisés Furlan e Viridiana, Deus abençoe ricamente. Luísa Correia e família. José e Marlene Longo, aí também certamente essa seu original Dona Aparecida, né? Veteranos da igreja, nunca se desviaram. Há poucos dias eu contei um testemunho do seu Reginaldo, como esse homem chegou à igreja, era portador de uma enfermidade de ordem espiritual. Passou por 4 cirurgias, não adiantou nada. Mas aquilo era um demônio. E com o demônio expulso, ele se libertou, se tornou um pregador do sítio, das fazendas.
E hoje acho que 81 anos, mas é firme na igreja. Marco Antônio Mariano, Írio Alvarez de família, oh meu Deus, quanta gente antiga e gente nova, deixa eu ver, Luiz Edilene Simeonato, sempre falamos, Patrícia Alfredo Fuchida, Oswaldo Silveira, Rudinei Serre, este acho que nunca apareceu, né? Aqui, já apareceu? Já falei? Não. Rose Romeiro, João Migliatti, esposa, Haroldo Marques, o N. Stephanie, esse é de Araraquara, que saudade de vocês, viu? Mas eu vejo o nome de vocês, viu? Sempre eu estou vendo o nome de vocês, pessoas de Deus, pessoas fiéis mesmo, saudade. Era um casal de diáconos, Patrícia Basqueira, deixa eu lembrar quem é, Patrícia Basqueira. Trabalha no Dr. Caio. Isto. Patrícia, isto mesmo, secretária do doutor. Rosimeire Miguel, Deus abençoe. Rosimeire Miguel, quem é esta? Filha do Pedro Itzig. Ah, sim. Se fosse o sobrenome Whitby, eu ia lembrar, mas assim. Miguel, que apareceu ali, certamente o sobrenome do esposo, né? Que Deus abençoe ricamente a todos. Olha, eu quero explicar o seguinte, às vezes as pessoas antigas da igreja, os veteranos, falam, o pastor fala os nomes, eu só estou antigo de igreja, o pastor não fala. Mas, queridos, eu não consigo falar, porque lá na rádio é assim, eles estão falando, eles estão olhando, estão passando os nomes. Aqui é diferente, né? O celular está virado para as moças que estão nos ajudando, elas que estão acompanhando, e elas pegam apenas alguns nomes, cada vez pegam alguns nomes, mas agora em terminando, eu vou para o meu lugar, meu quarto, e eu vou assistir a pregação, vou ter nome por nome, e eu me emociono, né? E eu estou lá batendo o dedo né? E as pessoas, quando vê que eu bato, que aparece a minha foto, todo mundo cai em cima. Aí o coração também brilha, né? Mas eu não escrevo, eu simplesmente faço isso, mas as pessoas me conhecem, eu identifico. Bem, eu quero falar o seguinte, que amanhã, quarta-feira, nós teremos uma live, quarta, quinta e sexta. Os 3 dias já estão escalados os pastores. Sábado, aqui, às 19 horas, estaremos pregando a palavra de Deus. No domingo, estaremos pregando a palavra de Deus. E eu já disse o assunto que eu vou tratar. Talvez eu pregue. Eu vou falar sobre política. Amados, eu vou ler a Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia com o povo de Deus, com aqueles que se interessam. A igreja não se envolve com política. As pessoas fazem muita confusão. As pessoas não conseguem entender. Mas eu vou explicar, se precisar, uns 2, 3 domingos, eu vou ler a Bíblia. Eu já fiz um tratado, nossa filha fez um tratado, o povo recebeu a mensagem, pegou no papel sulfite, levamos para a Convenção Nacional, distribuímos, né? Deputados do Paraná que estavam lá ficaram admirados do nosso trabalho, o trabalho de nossa filha. Então, nós queremos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Então, ontem não tivemos a live, um motivo especial, porque eu já expliquei aqui no início, tivemos na esfera nacional uma live, um trabalho muito bonito, eu tive que participar e achamos por bem nenhum dos nossos pastores estar na rádio, mas eu estava na igreja, eu telefonei e dei uma palavra, acho que era por volta de 8h05 mais ou menos, dei explicação. E domingo, aqui às 19 horas. Então, o aviso, não saia de casa, né? Fique em casa, mas se precisar sair, saia com máscara. Eu estou aqui sem máscara, mas as duas que estão aqui estão distantes uns 3 metros, 2,5 metros, e elas estão de máscara. Mas eu não saio da minha casa sem máscara. Eu saio daqui e vou para o gabinete pastoral, onde é meu escritório. Se eu saio para fazer uma caminhada, para atravessar a rua, eu saio de máscara. Amanhã, quarta-feira,
das 19 horas às 21 horas, e sexta-feira, neste mesmo horário, todas as nossas capelas estarão abertas, né? E eu quero explicar que não é proibida a igreja estar aberta. O que está sendo proibido é os cultos presenciais. Um dia desses, chegaram autoridades no Dalla Costa e a pastora estava lá atendendo, não a pastora Santina, a pastora Andréia. E chegaram da saúde e também da guarda municipal e mandaram fechar. Ela disse, mas com que autoridade, com que lei que vocês estão? Não, tem que fechar. A igreja não pode. E ela falou, discursou, ela falou, eu acho que os senhores deveriam ligar para o chefe de vocês. Ligaram e pediram desculpas. Pelo menos eu achei uma coisa bonita, né? Achei uma coisa muito bonita. Também aconteceu na Capela do Morumbi, isso há muito tempo. Às 11 horas fecharam. Mas passou um rapaz, fotografou, viu que tinha 2 diáconos. Os diáconos ficam para coordenar, para não deixar entrar bastante gente. Entra 1, 2, 3 no máximo. Então, chegou também da saúde e da guarda. Cada um tinha um homem e uma mulher. Os homens não, mas as mulheres estavam muito bravas. Elas chegaram, como dizendo, nós vamos ferrar. Uma loira e uma moreninha. Por que não pode? Ele estava junto com os 2 diáconos. Não, nós fechamos. Quer que eu vá abrir? Mas você sabe que não pode. Ele falou, mas quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Amados, a catedral sempre ficou aberta 24 horas, está aberta agora. O plantonista está aí. Então, não é impedida a igreja de ficar aberta, é impedida a aglomeração, custos presenciais. E nós não vamos fazer. E mesmo quando voltarem, nós vamos devagar. Nós, a igreja quadrangular, porque com a graça de Deus somos milhares de pessoas. E quero dizer o seguinte, que o nosso povo está muito bem alimentado com a palavra de Deus, o povo está feliz, o povo está contente. Eu recebo o telefonema das pessoas para saber como que eu estou, se eu estou bem. As pessoas têm saudade, eu tenho saudade também. Mas eu penso, minhas queridas que estão por aqui, acho que eu já falei bastante, não? Nós vamos cantar a presença de Jesus e depois nós já vamos fazer a oração, encerramento, acho que não temos mais avisos, né? Atendimento pastoral, 24 horas já falei, 24 horas aqui na casa já falei várias vezes. Então nós vamos cantar. Puxa aí, Cátia. A presença de Jesus enche o coração de luz, preciosa fica, cada vez mais rica. Na hora de live, mas nós vamos encerrar. As mãos de soberano Deus e Pai, estamos encerrando este culto, o culto do lar, o culto em louvor ao Senhor, que nós denominamos o culto da família, porque nós tratamos deste assunto num dia desses. Pai, que o Senhor abençoe a todos nós, que tenhamos uma noite de paz, um sono em tranquilidade, um sono reparador. E amanhã, Senhor, é um dia de trabalho, cada um no seu lugar, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor proteja, livre de todos os males, perigos, acidentes, da doença, coisa da peste perniciosa. Senhor, proteja o teu povo, pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. As mãos para a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com o povo de Deus, cada um na sua casa. No nome de Jesus. Amém.
povo de Deus. Fique com Deus e fique em paz e bye bye, bye bye.